Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos discutir uma técnica para você ler mais. É a leitura ativa e você vai entender por que ela é tão importante para nós leitores. Roda a vinheta! A leitura ativa, como o próprio nome sugere, é o processo de ler executando alguma atividade, executando alguma coisa, de preferência no texto. Mas não precisa ser só no texto, você pode fazer a leitura ativa se perguntando, né, sobre as coisas. Então, será que eu entendi isso? O que será que eu entendi disso? O que eu acho que o personagem tal tentou fazer, né? E você prossegue na leitura ativa executando atividades enquanto lê, assim fixando muito melhor, diferentemente da leitura passiva, que é apenas ler e tentar absorver aquelas informações enquanto você continua lendo e lendo e lendo. Eu vou falar sobre alguns exemplos de atividades que seriam consideradas leitura ativa. Sublinhar e anotar é uma prática de leitura ativa. Então você olhar o texto, achar uma frase ali que você, que seja bem marcante para você, sublinhar aquela frase, fazer anotações no canto do livro, talvez na orelha, talvez na capa, na contracapa, perdão, no cantinho. Se a página tem um capítulo onde fique só o título do capítulo e uma página toda em branco, dá para fazer anotações ali. Então sublinhar e anotar é uma atividade de leitura ativa, né? Você consegue ter ali mais um artifício para que você consiga rememorar e principalmente fixar esse conhecimento que você teve durante a leitura. Outra prática de leitura ativa é fazer perguntas. E fazer perguntas num contexto geral. Você, antes da leitura, se perguntar o que eu espero desse livro, né? O que já me disseram desse livro. Você, quando começar a leitura, se perguntar, será que o que me disseram sobre esse livro estava certo? Será que o que eu entendia sobre esse livro estava certo? Eu concordo com o que já me disseram desse livro antes? Durante a leitura também, o que o autor quis dizer com essa abordagem da personagem? O que o autor quis dizer com essa frase filosófica no meio do texto? O que eu estou entendendo do livro? São todas perguntas que você vai se fazendo, né, ali ao longo da leitura e, de preferência, rememorando até a primeira prática, né, você anota o que você está entendendo desse livro também, né, com essas perguntas que você faz para você mesmo. Outra prática de leitura ativa é você resumir, né? Então, após um capítulo, resumir, após a leitura inteira do livro, resumir. Isso faz você fixar muito melhor o conhecimento que você adquiriu. Então, resumir é um baita artifício, tá? Você pode resumir ou fichar. Eu posso fazer um vídeo depois explicando a diferença, mas, de qualquer forma, resumir é uma baita atividade aí que vai com certeza auxiliar ali na absorção de conhecimento desse livro que você está lendo. Eu vou falar sobre a aplicabilidade da leitura ativa na minha vivência, tá? Porque eu creio que só dizer as coisas para vocês não é tão relevante assim. Eu preciso falar sobre o que eu pratico e o que eu faço também. Na minha leitura ativa, tá? No meu exercício de leitura ativa, eu não sublinho e anoto no livro, tá? Eu tenho um quadro branco aqui no corredor da minha casa, né? Eu anoto as coisas ali. Depois, obviamente, eu vou apagar, mas pelo menos o ato de eu anotar ali enquanto eu estou em uma leitura já ajuda bastante. Eu resumo em outro documento, né? Pode ser no computador, pode ser em um caderninho. Eu sempre tenho um caderninho do lado ali no meu cantinho de leitura, mas dentre essas três práticas que eu falei ali de leitura ativa, sublinhar e anotar eu não faço no livro, tá? Quando eu faço em outro lugar. Se for um livro de filosofia, que geralmente é um livro muito mais difícil, muito mais denso, né, para você absorver esse conteúdo, eu faço resumos muito gigantes, assim, né? Fichamentos e resumos bem maiores do que os tradicionais. Mas se for um romance, se for alguma leitura um pouco mais leve, essas anotações e resumos são ligeiramente menores também, mas eu não faço no livro, não costumo rabiscar o livro, nada disso. Mas tem gente que ajuda, tem gente que cola post-it também, né? Então você não escreve no livro, mas você coloca um pedacinho ali, um post-it, não um adesivo, você faz a anotação ali, e aí você sabe que quando você revisitar aquele livro, você já tem anotações sobre aqueles trechos. Então a minha vivência ela vai ser mais focada nas perguntas que eu me faço, né, sobre principalmente os spoilers que eu tomo, digamos assim, né, as sensações que as pessoas me passam, que elas sentiram,
né, que elas tiveram quando elas leram os livros, né, e se isso faz sentido para mim. Essas perguntas sobre o que o autor quis dizer para mim é muito importante. Eu adoro estar pela mente do autor, apesar de eu acreditar que a gente tem que interpretar o livro à nossa maneira. Eu também gosto de tentar entender ali o que o autor estava planejando escrever com aquilo, então eu sempre me faço essas perguntas. E resumir eu acho que é o principal, assim. O resumo é a expressão com as suas próprias palavras sobre o que você entendeu do livro, se você gostou ou não, o que tem ali que foi mais interessante para você. Então essa parte da leitura ativa para mim é mais relevante do que anotar no próprio livro e sublinhar no próprio livro. Sublinhar eu não faço de jeito nenhum, tá? Mas para quem serve, fica aí a dica. Uma parte fundamental da leitura ativa, principalmente no intuito de você absorver melhor esse conhecimento e se motivar a ler mais, né? A gente está falando no geral de técnicas que te façam ler mais e ler com mais gosto, é refletir sobre o que você leu. Então, quando você está no ato do resumo, por exemplo, você até pode estar numa reflexão, mas você está em uma atividade. Eu recomendo que você pare alguns minutos para pensar de fato no livro, tá? E pode parecer que o fato de você parar e ficar nesse ócio, né, de pensar no livro, não seja uma atividade, né? É contraintuitivo você pensar que ficar parado pensando é uma atividade, mas tá? Faz parte da leitura ativa, depois de você fazer isso tudo, parar e refletir. Caramba, o que eu entendi desse livro? Gostei? Se aplica à minha vida? Né? Se for só uma leitura para extravasar, você pensar, né? Pô, realmente eu estava precisando disso, né? Será que já atendeu a essa coisa ali de eu querer só curar o tédio? Parar para pensar na leitura pode não parecer, mas é uma atividade e eu recomendo fortemente que você faça isso. E agora eu quero saber de você. Você já praticou leitura ativa? Você pratica leitura ativa? Vamos recapitular então? Sublinhar e fazer anotações no livro ou em outro lugar. Sublinhar só dá no livro, né? Fazer perguntas sobre o livro, né? O que você entendeu, se era isso que você esperava, o que você aprendeu, o que o autor teve por intenção quando escreveu determinado trecho, muito relevante. Resumir, né? Ou fazer um fichamento no final do livro sobre os principais pontos para você, no que isso agregou. Um bônus, tá? É a reflexão, mas, obviamente, ela tem um quê de quase não ser uma atividade, mas eu acho extremamente importante que você reflita. Escreve aí para mim nos comentários se você faz ou já fez leitura ativa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe esse vídeo com alguém, é bem relevante. Eu também lancei um livro com resumo. Eu lancei um livro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com alguém que precise saber dessas técnicas. Eu lancei um vídeo que eu vou deixar aqui sobre técnicas para você ler mais, tá? Incluindo a leitura ativa. Foi um vídeo com várias técnicas e eu estou abordando melhor agora a leitura ativa. Enfim, compartilhe o canal, se inscreva se você não é inscrito, curta o vídeo. Se você não gostou, descurta. O importante é participar e fique comigo porque eu volto. Até a próxima.